Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Vídeo novo aqui no canal para tratar de um assunto muito importante, uma decisão judicial da TNU, Turma Nacional de Uniformização de Interpretação da Legislação Federal. Essa turma é do Conselho da Justiça Federal, tá certo? É um procedimento que acontece, para você que não é do direito, com relação à interpretação que se dá em alguns pontos da legislação federal, da lei federal, que é a Lei 8.212, quer seja a Lei 8.213, tá? As leis que estão abaixo da nossa Constituição. Essa turma, na verdade, ela tem esse propósito de unificar o entendimento das decisões, quer seja proferido no âmbito das turmas recursais, que aspas, né? É como se fosse a segunda instância da Justiça Federal, da turma dos Juizados Especiais Federais, tá certo? Bem como se houver alguma divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Esse vídeo é importante, fique aqui comigo até o final, porque isso pode ter um reflexo direto, de repente, na sua vida, né? Se você já é aposentado, se você já é um pensionista, tá certo? Ou se você é um filho, tem seu pai aposentado, tem sua mãe, sua avó, esse tema é muito importante. Faça com que, né, esse vídeo chegue a outras pessoas, seja também, eu diria assim, participativo e ajude a quem de fato precisa. Por quê? Porque é um tema que a gente ouve muito no dia a dia, né? Nós, enquanto advogados, a gente recebe as consultas, vem cá, eu tenho direito a esta revisão ou não tenho? Então, portanto, a Turma Nacional de Uniformização, através do tema 246, né, simplesmente falou o quê? Decidiu de como que seria resolvido esta inconsistência, essa divergência de pensamentos, tá certo? Se você é novo no canal, peço aqui, desde já, para que você se inscreva, né? Porque constantemente nós estamos publicando vídeos aqui sobre previdência, sobre revisões, sobre direitos do segurado. E compartilhe também, caso você goste. Como você verá aí, deixe o seu like na tela, tudo bem? Chega de churumelas, vamos para a tela. Vejamos então o que decidiu a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Veja comigo aí na tela. Vamos lá? Pois bem, prazo decadencial decenal, né, para a revisão de benefício previdenciário. O que é isso? Como eu falei para vocês, nós sabíamos, né, que na verdade o prazo para a revisão, esse prazo aqui, ó, para a revisão é um prazo de quantos anos, gente? De 10 anos, né? E onde é que está isso na lei? Isso está lá no artigo 103 da Lei 8.212 de 1991. Acompanha aí comigo na tela, né? Olha só. Tema 256 é o tema que nós estamos falando, que a Turma Nacional de Uniformização, né, decidiu. O tema já foi julgado, tá certo? Ou seja, já houve o julgamento. E o ramo do direito que nós estamos falando é o direito previdenciário. É por isso que nós estamos tratando de revisão de benefício. Qual foi a questão, professor, submetida a julgamento para a Turma de Uniformização? A questão foi essa: saber qual a natureza jurídica do prazo do artigo 103 da Lei 8.213, bem como se é possível sua interrupção no caso de prévio requerimento administrativo de revisão. Veja bem, o questionamento aqui é o seguinte: o prazo, né, previsto no artigo 103 é aquele de que seria 10 anos. A partir da concessão do benefício, o segurado, você poderia, ou você melhor dizendo, você teria um prazo de até 10 anos para tentar rever o ato de concessão daquele benefício. Ocorre que no meio do campo, né, no transcurso desse prazo, você simplesmente, após 7, 8 anos, fez um requerimento administrativo e pleiteando uma certa revisão, né? Ocorre que o INSS, ele demorou ou até mesmo resolveu isso de forma rápida. E aí, o que se questionou neste processo aqui era o seguinte: esse prazo decenal, né, esses 10 anos, na verdade, ele passa a contar a partir do momento da concessão e ainda que haja um questionamento, como a gente viu aqui, ó, veja comigo aqui na tela, como a gente viu que ainda que haja um requerimento administrativo, tá certo, de revisão, esse prazo de 10 anos, que está previsto aí no artigo 103, ele suspende ou não? Tá? Esse foi o questionamento. Por quê, gente? Nós sabemos, e esse foi o entendimento da turma de Uniformização de Jurisprudência, da TNU, é que o prazo previsto no artigo 103, na verdade, ele não é o único, são dois, tá? Existem dois prazos ali previstos.
O entendimento que o INSS dava para esse prazo é de que ele era único, ou seja, a partir do momento em que o seu benefício foi concedido, né, você teria 10 anos de forma ininterrupta para pedir a revisão do seu benefício. E aí a Justiça veio e falou bem assim, a turma de uniformização falou o seguinte, olha, não é bem assim. Existem 2 prazos ali previstos. O primeiro, do ato de concessão, e aí você computa 10 anos, tá certo? Você tem 10 anos para rever esse ato. Porém, se o segurado, se eu, você, vovô, vovó, titio, titia, se nós dermos entrada num pedido de revisão e o INSS for analisar aquele pedido de revisão, a partir do momento que ele der a decisão deste benefício, o que ocorre? Houve uma interrupção, a partir do momento que eu questionei, quando sair a decisão e eu, segurado, for intimado desta decisão administrativa, eu tenho o prazo de mais 10 anos para poder questionar aquele entendimento. Trazendo aí para uma recente revisão que nós temos, a revisão da vida toda. Digamos que você aposentou-se lá em 2007. 2007, quando você deu o seu benefício, 2007, 2008, 2009, 2010, por exemplo. E aí você teve o seu benefício concedido. Em tese, do ato de concessão de 2010 até a decadência do direito, seria em tese 2020, ano passado. Então, portanto, esse seu direito de rever esse ato de concessão seu, você teria decaído, teria sido abarcado pela decadência, o Instituto da Decadência, você não teria mais poder permissivo para ajuizar uma ação de revisão. Ocorre que em 2015 você questionou administrativamente a concessão desta revisão. Olha, você pediu administrativamente para o INSS esta revisão e alegando lá as razões que você entendia de direito. O INSS, por sua vez, em 2016, 2017, indeferiu o seu período, melhor dizendo, indeferiu o seu pedido. Diante disso, em 2020, houve ou não houve a decadência do seu direito? Segundo a TNU, não ocorreu. Por que não ocorreu, professor? Porque, na verdade, como houve um pedido, um requerimento administrativo tratando desta revisão, abre-se um novo prazo. Aquele pedido administrativo que você fez no INSS interrompe o prazo prescricional, ou melhor dizendo, o prazo decadencial, tá certo? Então esse foi o entendimento aqui pela Turma Nacional de Uniformização, tema 256. Vamos ver agora, eu vou ler para vocês aqui na tela, a tese que foi firmada pela TNU. Veja comigo. Primeiro, o prazo decadencial decenal, esse decenal aqui, na verdade, o prazo decadencial dos 10 anos, que tem previsão aonde, gente? No caput do artigo 103 da Lei 8.213 de 91, alcança o direito potestativo de impugnação. Inciso 1º, do ato original de concessão, então, portanto, a primeira hipótese é a do ato original de concessão, e 2, do ato de indeferimento da revisão administrativa. Então, portanto, a partir do indeferimento administrativo, há que se falar do cômputo desse prazo. A contagem do prazo decenal para a impugnação do ato original de concessão tem início no dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Então, veja só, o que diz aqui, na verdade, o intérprete, os julgadores. Em se tratando daquele benefício que teve melhor dizendo, aquele benefício que teve o seu pagamento, um exemplo, em julho de 2015, o prazo decadencial passa a fluir a partir do mês de agosto. Agosto de 2015 é que passa a fluir o prazo decadencial de 10 anos. Digamos que não foi aqui, como no nosso exemplo agora há pouco citado, não foi em 2015. 2015 foi o ato da revisão, mas foi em 2010. Ou seja, em julho de 2010, você teve o seu benefício concedido, certo? Julho de 2010. Em julho de 2020, ou junho de 2020, expiraria o prazo, para que você fizesse esse requerimento, porque se for em julho de 2010, você recebeu em agosto de 2010, então, portanto, o prazo vai passar a fluir de agosto de 2010 indo até agosto de 2020, e assim nós concluiríamos aí com 10 anos de prazo, tá certo? Este em se tratando do ato de deferimento, ok? É o primeiro prazo, veja comigo novamente. O prazo decenal para a impugnação do ato de indeferimento definitivo da revisão administrativa tem sua contagem iniciada
na data da ciência do beneficiário e apenas aproveita as matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional. Então, portanto, veja que o prazo para você interpor o recurso ou arguir esta revisão é justamente o prazo em que você foi intimado, em que você tomou ciência, olha só, que você tomou a ciência, você enquanto beneficiário, tomou ciência do indeferimento administrativo. O ato de concessão do benefício seu foi em julho de 2010. Em novembro de 2015, você requereu a revisão da vida toda e foi indeferido pelo INSS. Então, portanto, se foi em junho, a partir de julho de 2015, abre-se o prazo para você questionar isso daí, né, judicialmente. A partir daí é que surge um novo prazo decadencial inerente ao quê? Ou pautado nesta decisão administrativa que foi dada pelo INSS. Então, portanto, o seu prazo decadencial para rever esse benefício de forma judicial irá expirar em 2025. Tudo bem? Então, veja comigo esse pedido de interpretação de legislação federal. Olha, o número do processo ele está aqui, né? Como vocês podem acompanhar comigo, é de 2011, veio do Paraná, tá certo? A decisão de afetação que nós tivemos foi em 12 de março de 2020, tá? E o julgado, gente, é bem recente, olha, 27 de maio de 2021, né? Dia 27 de maio de 2021 foi que nós tivemos aí esta decisão, né, no âmbito da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, beleza? Do Juizado Especial Federal. O acordo já foi publicado no dia 28 e ainda não houve o trânsito em julgado. Estamos aqui aguardando esse trânsito em julgado. Bom, então, portanto, esse era o tema que eu queria trazer aí para vocês, né, para poder falar, dialogar sobre esse novo prazo decadencial, né, com base no entendimento da TNU, agora, né, o acordo publicado no dia 28 de maio de 2021. Então fique atento, porque de repente você esteja nessa situação e acreditando, né, que aí já precluiu o seu direito, já houve a decadência, né, do seu direito, que não pode mais tentar reverter ou reaver uma decisão administrativa no que diz respeito à revisão, valendo só lembrar que esta revisão, na verdade, ela irá ocorrer tão somente daquela matéria que foi objeto de questionamento, né, no pedido de revisão. Tudo bem? Fico por aqui, um beijo grande e olha, lembre-se, né, como você pode verificar aí, ó, não se esqueça, tá, de deixar o seu like, tudo bem? Tá aqui, ó, deixa o seu like, inscreva-se em nosso canal, ajude o canal Sejumpa Cursos Online ir adiante, né, fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, tá certo? Um beijo grande no seu coração, fique com Deus. Professor Marcos Paulo Araújo volta em breve, trazendo mais notícias sobre direito previdenciário para você, sua família, para o Brasil e para o mundo. Até a próxima, valeu, fui!